Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a questão da avaliação. Amanhã a gente vai ter uma reunião com o colegiado de Desliguem os professores. microfones. Oi? Desligar os microfones, tá chiando tudo aqui. Pronto, eu vou desligar aqui. Se vocês quiserem falar, vocês ligam, tá certo? Ligue e depois desliga. Amanhã eu vou ter uma reunião com o colegiado de professores e aí vai ficar acertada a questão da reunião, certo? Vai ser acertado como será feita, certo? A questão das avaliações, como é que será feito esse processo, como será feito, que instrumentos serão utilizados, certo? A gente vai tudo saber amanhã, definir como é que vai ser feito. Aí eu já coloquei fóruns de revisão dos conteúdos para que vocês possam fazer uma revisão dos conteúdos já passados em cada fórum. Então, como é que vocês vão fazer esses fóruns? Vocês vão fazer tipo um fichamento. Não precisa pegar todo o conteúdo. Pega só os tópicos de cada, traz uma parte do conteúdo que vocês acharem interessante, compartilhar. E aí vocês têm que comentar nas postagens dos colegas. Um colega tal falou alguma coisa que você achou interessante, você quer complementar com alguma parte do conteúdo, então você vai lá e complementa. E aí vocês podem utilizar esses fóruns para revisar o conteúdo entre vocês, e aí fica uma forma até mais fácil, né, mais interessante para que vocês possam revisar os conteúdos já aprendidos. O que vai cair nas provas? Na prova de auditoria e controladoria vai cair aquelas duas apostilas, certo? Então, aquele primeiro conteúdo que foi passado, mais o segundo conteúdo de auditor independente. Prova de finanças públicas, vai cair aquela parte de despesa. Ei, fala de novo que tá travando. Tá travando? Meu áudio tá ruim, é? Aqui tá normal. Tá. Tá O meu tá normal? normal. Melhorou? O meu também tá normal. Melhorou agora. Pronto, deve ser a internet. Então, eu vou passar para vocês bem direitinho lá no grupo, depois eu vou passar bem direitinho. Disciplina tal vai cair tais conteúdos, vão ser cobrados tais conteúdos, para vocês terem ideia do que estudar nas provas, tá certo? Dessa disciplina de finanças públicas, o que vai ser cobrado? A parte de despesa pública, daquele slide lá que eu expliquei, e a parte de licitação. Então, não vai cair toda aquela apostila de licitação. A gente vai estudar até a parte que for das modalidades, certo? A gente encerra hoje com as modalidades. E aí eu trouxe um slide para justamente revisar o que já foi aprendido. Hoje, essa aula é uma aula de revisão e a gente vai ver a questão das modalidades, certo? Uma parte mais introdutória, certo? Das modalidades. E aí a gente vê com a apostila depois, né? A gente vai retomar esse estudo das licitações com as modalidades depois. E aí eu quero combinar até com vocês, se é possível a gente fazer seminários à distância. E aí a gente marca as equipes, vê se é possível. Se não for possível, pense em outra estratégia. Depois que a gente passar essa global, porque uma das estratégias que eu tinha pensado era a questão dos seminários. E aí eu vou explicar para vocês as modalidades. E aí, depois da minha explicação, eu queria que cada equipe pegasse os pontos principais de cada modalidade e apresentasse. E aí eu vou dividir, né, as 7 modalidades de acordo com as equipes, né? E aí eu vou, mesmo, por exemplo, que a pessoa não apresente, mas aí manda um áudio para mim, né, apresentando, né, no WhatsApp, e aí eu vou contar como apresentação, vou contar como avaliação, tá certo? Então, a gente pode começar. Primeiro... Tu vai disponibilizar esse slide? Sim, vou disponibilizar os slides lá na plataforma e no WhatsApp. Não deu tempo eu colocar hoje, porque lá em casa tá sem internet. Lá em casa tá horrível. Inclusive, eu estou fazendo essa live aqui da escola. Tive que vir para cá e vai celebrar o contrato da administração.
Isso aí é um conceito, né, do Meldal Odete. Particularmente, eu prefiro o conceito da Maria Silva de Prieto, né? O conceito dela é bem mais específico, mais abrangente do que esse. Mas, em si, o que vocês precisam entender do que é uma licitação? É um procedimento administrativo, ou seja, é um procedimento realizado pela administração, né? Administração pública, então só as empresas públicas realizam esse processo, em que onde eu vou escolher uma proposta que vai ser mais vantajosa para a compra de bens e serviços para a administração pública. Então, é um procedimento que tem várias fases, certo? Eu tenho várias fases e atos, e eu vou indicar nessas fases, né, quem vai celebrar um contrato com a administração. A última fase da licitação, né, quando ela termina, a gente vai ter a questão do contrato, certo? Eu vou estabelecer um vínculo com o ganhador, né? E aí, nesse vínculo, eu vou dizer as condições em que vai haver a questão da compra. Então, quem vai ganhar a licitação? Aquela empresa, aquela pessoa que oferecer a proposta mais vantajosa ao interesse público. E qual é a proposta mais vantajosa? Vai depender do tipo de licitação, né? A gente vai já ver quais são os tipos de licitação. Então, outro autor, né, o Carvalho Filho, ele considera dois elementos para a questão da licitação. O primeiro elemento se trata da natureza jurídica, o instituto da licitação, e o segundo, a questão objetiva, né, que é a própria essência do instrumento administrativo. Então, o que seria isso? A licitação, pessoal, é um processo administrativo, certo? Ele tem um objetivo, ele tem um instrumento. Ela sempre vai ter um objeto, né? Um objeto. Esse objeto, ele vai ser utilizado para comprar alguma coisa, né? Para comprar bens, serviços, materiais, etc. Então, eu vou realizar a licitação para comprar alguma coisa, certo? E por ser um procedimento administrativo, ele não pode acontecer de qualquer forma. Ou seja, eu tenho que ter uma norma, por isso que se trata de uma natureza jurídica, certo? Eu tenho toda uma norma, eu tenho todo um rito, tem todo um cronograma de passos, de fases, que vão determinar, que vão delimitar como irá acontecer esse procedimento. Ele não é feito a esmo, certo? Então, a administração pública, ela tem que cuidar com todos os trâmites necessários, seguir todas as legislações, o que a legislação diz sobre a licitação, para que ela possa ocorrer de forma correta. Tudo bem? A licitação, ela é um processo administrativo, porque além da sucessão de atos e fases, há sujeitos diversos, que seria quem? Os licitantes. Quem vai ser os licitantes? Vão ser todas aquelas pessoas que estão interessados no processo, que dele participam perante a administração. Todos, inclusive, né, inclusive esta, ou seja, inclusive a própria instituição pública, né, que vai fazer a licitação. Então, todos esses licitantes, eles têm direitos, deveres, ônus e sugestões, né? Então, os licitantes, ao participarem do processo licitativo, eles têm deveres perante a administração pública, mas também eles têm direitos, né? Quais são os direitos que eles têm? A adjudicação compulsória, né? Aqueles princípios que a gente viu da adjudicação compulsória. O que é ônus? Ônus são todas as implicações que esses licitantes vão ter.
Então, por exemplo, se eles descumprirem alguma cláusula que estiver prevista lá na licitação, então eles podem sofrer multas, né? Eles podem perder o objeto da licitação ou mesmo serem impedidos de participar. Se, por exemplo, na fase de habilitação, uma empresa não apresentar algum documento que foi requerido, então ela pode ser inabilitada de participar por não ter apresentado aquele documento em consonância do que estava sido exigido no edital, certo? Então, fala, meu Deus. Então, quem precisa fazer licitação? A administração pública, direta e indireta, de quaisquer poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, toda a administração pública, ela é obrigada a fazer licitação. Mesmo que, eu até falei, uma instituição privada, por exemplo, o Centec, por exemplo, o Centec, que é o órgão que contrata os professores da base técnica de todas as escolas profissionais, é uma instituição privada que recebe recursos públicos. Então, como ela recebe recursos públicos, ela é obrigada a fazer licitação, porque os recursos são públicos. Então, toda parte da administração pública, seja ela direta ou indireta, é obrigada a fazer licitação. Tá certo? E aí, qual é o objetivo da licitação? O objetivo da licitação é realizar contratos. Contratos, né? O objetivo é contratar obras, serviços, compras, alienar bens, né? O que é alienação? Ocorre muito, por exemplo, você chegou com uma mercadoria contrabandeada de outro país e essa mercadoria fica presa na Receita Federal. Então, se essa mercadoria pode ir a leilão. O Estado ele pode leiloar essa mercadoria que veio para o país de forma ilícita. Então, o Estado aliena essa mercadoria através de uma modalidade de licitação chamada leilão. Ou, por exemplo, a sua empresa tem dívidas com o Estado, e aí o Estado vai pegar tudo que você tiver para pagar essas dívidas. Então, se você tiver um computador, o que você tiver na empresa vai ser utilizado para pagar a dívida. Então, como é que o Estado faz para alienar esses bens? Faz uma licitação de um leilão. Então, lá o computador que você tiver lá dessa empresa vai ser leiloado para poder pagar a sua dívida que você tem com o Estado. Então, para concessão, o que é concessão? O Estado ele pode conceder serviços públicos para a iniciativa privada, como, por exemplo, a rodoviária. Se o município de Icó quiser conceder a rodoviária do município para uma empresa privada gerir, o município pode. E aí essa empresa privada vai gerir todos os serviços da rodoviária, de banheiro, né, as instalações, a limpeza, né, tudo vai ser gerido por essa empresa privada. Mas para que o município possa fazer essa concessão, ele tem que fazer uma licitação de concessão, para que as empresas privadas que acharem interessante participar dessa licitação possam concorrer, né, igualitariamente, de acordo com os requisitos que o edital exigir. E, além disso, para a realização de serviços públicos. Que serviços públicos são esses? Tanto a construção de obras públicas, ou mesmo na manutenção dos espaços físicos das unidades públicas, seja para consertar algo que esteja quebrado, seja para reformar, seja para consertar algo que esteja quebrado, serve para todos os serviços que as instituições públicas precisarem fazer. A legislação básica. Então, a gente tem na Constituição Federal, de 88. Pronto, Isabel perguntou, não entendi essa parte de concessão. A concessão, ela ocorre quando a administração pública deseja transferir uma parte de seus serviços para a esfera privada. Então, por exemplo, a administração pública ela é detentora tanto dos serviços da questão de rodoviária, como dos portos,
como os aeroportos, como também na questão as televisões, por exemplo. Para que uma empresa de televisão possa funcionar no país, ela tem que ter concessão do Estado, certo? Então, o Estado ele faz um edital de licitação e aí os interessados por comprar aquele canal, né, comprar a concessão, direito de exibir os seus programas, ele tem que participar desse procedimento. Então, os aeroportos, por exemplo, se a empresa quiser gerir o aeroporto de Fortaleza, por exemplo, e aí as empresas, né, que acharem interessante participar dessa licitação vão apresentar aquela documentação, né, e aquela que apresentar a proposta mais vantajosa vai ser responsável por gerir todo o aeroporto, né, na questão dos serviços básicos que o aeroporto vai fornecer, como a questão dos banheiros, né, a questão da higiene, né, e todas aquelas pessoas que utilizarem aquele serviço, passarem pelo aeroporto, eles vão pagar uma taxazinha para essa empresa, certo? E a empresa vai repassar, por sua vez, para o Estado. Vocês, por exemplo, quando vocês saem da rodoviária daqui e vão para algum lugar, vocês pagam uma taxa de utilização da rodoviária. Acho que é R$1, R$1 e pouco. Né? E esse R$1 vai ser utilizado para poder manter aquele espaço físico funcionando da rodoviária, certo? Então, essa taxa, né, é pequena justamente porque é público, mas, por exemplo, você vai para Iguatu, na prefeitura de Iguatu, a rodoviária de lá, ela tem uma concessão, é uma empresa privada que gera. Então, se você vai no banheiro, por exemplo, você paga para ir para o banheiro, porque a empresa privada, ela utiliza. Se você vai entrar numa Topic, você paga, né, um percentual daquela sua passagem, vai para aquela empresa que gere, né, a rodoviária. Então, para que o Estado possa conceder a utilização desse serviço, que o Estado não acha interessante gerir, ele cede esse serviço para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada tome melhor de conta, né, desse serviço, já que o Estado não consegue abarcar todos os serviços de uma forma satisfatória. Tá certo? Então, prosseguindo aqui. A legislação para a questão das licitações. Então, a maior parte da licitação, ela vem desse artigo aqui, do artigo 37 da Constituição Federal. Né? Ele que vai instituir a questão das normas, né, para as licitações e contratos. Mas a gente também tem outros artigos que falam dentro da Constituição, né, o artigo 22, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, né, também vão falar sobre essa questão da legislação da licitação. Aí nós temos a lei principal, né, a lei 8.066 de 93, ela é a principal lei de licitações, ela que vai regulamentar 5 modalidades: a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão, certo? Essa lei, ela regulamenta essas cinco modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Aí, essa lei 10.520, ela vai instituir a modalidade pregão. Inicialmente, essa lei pregão, ela foi só instituída para a União, certo? Só quando ela foi instituída através de medida provisória pelo presidente 2002, eu acho que era presidente Lula, certo? E aí, quando essa medida provisória foi convertida em lei, aí o Congresso instituiu para todos os entes federativos, certo? Então, não só a União, mas também os estados, o Distrito Federal, os municípios também podem fazer essa modalidade, né? A modalidade do pregão. E aí, essa lei também, de 2004, ela institui normas
gerais para a questão das parcerias públicos-privadas no âmbito da administração pública. A gente vai ver depois o que são essas parcerias públicas-privadas, certo? Aí nós temos também a Lei 8.987 de 2005, de 95, que prevê a licitação sobre regime de concessão e permissão na prestação de serviços públicos. E nós temos também a Lei Complementar 123 de 2006. Né? A gente já estudou sobre essa lei, que vai prever o regime, né, de licitações públicas para as micro e pequenas empresas. A gente viu que essas modalidades de empresa, elas têm preferência na contratação pública com a administração pública, certo? Então, essas empresas, elas são preferidas, elas são especiais, certo? Eles têm preferência na contratação com a administração pública. Outras legislações, a Lei 12.232 de 2010, ela dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação da administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. E a última lei, né, a Lei 12.462 de 2011, que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas. Né? Esse regime diferenciado, ele foi criado justamente para poder ser contratados as licitações que iam fazer as obras para as Olimpíadas de 2016 e os jogos da Copa do Mundo de 2014. Então, essa lei ela foi criada especificamente para poder, né, ele instituiu um novo regime diferenciado de contratação pública, justamente para poder fazer as obras que eram necessárias, né, naquela época, para que esses jogos, tanto da Copa do Mundo como da Olimpíada de 2016, pudessem acontecer no país, já que, para que esses jogos pudessem acontecer, tinham que ser feitas uma série de melhorias, né, naquelas cidades sedes, melhorias de transporte, de locomoção, né? Não era só os estádios, mas era toda uma estrutura que tinha que ser melhorada para que esses jogos pudessem acontecer. Então, já que tinha um prazo curto, se fosse fazer essas licitações pelas modalidades comuns, né, de concorrência, né, as tomadas de preço, ia demorar muito e os valores eram muito vultuosos. Então, inventaram, né, outro regime para que se pudesse contratar de uma forma mais específica, né, e melhorar essa questão da contratação. Ok? Qualquer dúvida, vocês chamam aí, né, liga o áudio e pergunta. Passei demais. Pronto. Aí nós temos também a Lei 12.815 de 2003, né, que estabelece a concessão e o arrendamento do bem público destinado à atividade portuária, né, serão sempre precedidos de licitação. Então, os portos, né, nós temos um porto que foi construído recentemente aqui no Ceará, que é o Porto do Pecém. Nós tínhamos, antigamente, só tínhamos o Porto lá de Santos e os portos lá do Rio de Janeiro. Então, foi criado, né, a concessão desses portos, que antes eram administrados pelo Estado, mas o Estado não tem como realizar esse serviço de uma forma tão eficiente. Então, o que o Estado faz? Concede esse serviço dos portos para a administração privada tomar de conta. E aí a administração privada consegue, né, administrar melhor do que a administração pública. Nós temos também o decreto 8.538 de 2015, que vai regulamentar o tratamento, inclusive em relação à licitação, né, de microempresas, empresas pequeno porte, né, agricultores, familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais, sociedades cooperativas, na contratações públicas de bens e serviços no âmbito da administração pública federal. Então, esse decreto aí, ele trouxe, né,
preferência às microempresas, né? Ele vem justamente regulamentar o que estava previsto lá na Lei Complementar 123 de 2006, né? Além das empresas de pequeno porte, as microempresas, esse decreto que regulamenta apenas para a contratação dentro da administração pública federal, perceba que é só a administração pública federal, não se engloba aqui nem estados, nem os estados, nem os municípios, e nem o Distrito Federal, certo? Aqui é só para a contratação da União. Então, esse decreto vem justamente regulamentar, né, essa contratação dentro da administração pública federal. Então, nós temos também essa lei 13.303 de 2006, né, que estabelece a forma de licitação no que tange à empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. E nós temos uma lei bem atual, né, que foi criada esse ano, que é a Lei 13.979 de 2020, né, que vai tratar sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços, insumos de saúde destinados ao enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Né, essa lei, ela vem, né, ela foi publicada e sancionada recentemente pelo presidente Bolsonaro, que vai justamente trazer a questão da dispensa de licitação para toda a aquisição de bens e serviços, insumos que forem da saúde, destinados para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Essa lei, né, ela cabe destacar, né, que essa lei nacional, ela é temporária, certo? Ela é temporária e ela não altera a lei de licitações, a lei 8.066/93. Ela destina-se apenas aos casos que tenham relação direta e específica com o enfrentamento da pandemia pelo Covid-19. Atenção ao objeto. A dispensa de licitação não se torna dispensável o processo administrativo. Pode contratar serviços usados que atendam às demandas de urgência e emergência, redução do prazo de pregão destinado às demandas de urgência e emergência, precisa ter publicação imediata do contrato, os contratos podem ser aditivados em até 50%, e a administração pública pode contratar, inclusive, com pessoas portadoras de certidões vencidas. O poder público pode contratar com valores superiores ao mercado. Então, é importante frisar que essa legislação ela é temporária até enquanto se perdurar os efeitos de estado de calamidade pública pela questão do Covid-19. Então, enquanto o Estado, né, brasileiro estiver no estado de pandemia, essas instituições de saúde podem contratar, né, sem licitação, e aí pode, né, haver essa questão. Ela precisa ter publicação imediata, né? Os contratos podem ser aditivados em até 50%, então não precisa fazer uma nova licitação para comprar mais daquele produto, eu posso aditivar um contrato já pré-existente. Eu posso contratar com pessoas que tiverem certidões vencidas, algo que não acontece numa licitação normal. E aí, além disso, o Estado permite contratar com valores superiores do mercado, que numa licitação como eu também não posso fazer, certo? Então, são particularidades, né, de uma nova licitação. A questão da terminologia. A compreensão dos preceitos sobre licitação torna-se mais fácil se for esclarecido o significado de alguns termos empregados nessa matéria. A Lei 8.066/93 traz um dicionário de vários termos, no artigo 6º, né? Então, a gente tem vários termos, vários princípios, né? Então, a gente vai estudar, né, o que são esses termos. A gente começa estudando a questão dos princípios, né? Em aulas anteriores, eu falei para vocês que os princípios são os alicerces que vão fundamentar qualquer licitação.
nenhuma licitação pode ser realizada se não forem obedecido à questão dos princípios que são aplicados a ela. Então, a Lei 8.066/93 afirma que a licitação destina-se a garantir, né, a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da propriedade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Então, todos esses princípios, né, que a gente já viu, né, já estudou, então vai revisar, né, todos, mas aí vocês lembram, né, princípio vamos aqui só relembrar alguns, né, não vai dar tempo de relembrar todos, mas só alguns. O princípio da legalidade. Pedro, é só uma aula, é? Oi? Eu tô aqui, você corta minha presença. Tá tudo registrado, fica tudo registrado. Quem entrou, quem não entrou, fica tudo registrado. Tá certo? Vamos lá, continuar. Depois, no final, quando tiver faltando bem pouquinho tempo, eu peço para vocês habilitarem, né, para não tirar uma selfie, porque o povo fica tirando selfie, né, aí fica pensando que eu não faço live. Aí, nós temos que postar também. É o que mais faz. Pois é, aí os que mais faz não posta, aí o povo fica pensando que não faz. Não é assim? A gente tira as coisas pela mídia. Até agora eu vi foto de Alfredo. A Daiane também tirou, né? Não sei mais. Só vi desses dois, Pedro. Não, mas eu só vejo aí nos grupos aí. Mas vamos lá. Vou desativar aqui o som de vocês. Qualquer coisa vocês ativam, tá certo? Aí, vamos lá. O princípio da igualdade, né? A gente já viu isso aqui. Então, a gente vê que nem todas as pessoas são iguais. Tem uns mais iguais do que outros. Publicidade. O que é esse princípio da publicidade? Traduz-se na transparência, né? Em direito de acesso aos elementos do processo licitatório, na divulgação dos editais, divulgação das decisões, abrange todos os atos do procedimento licitatório, inclusive a abertura dos envelopes e da documentação. O artigo 3º, parágrafo 3º da Lei de Licitações diz o seguinte: a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quando o conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Certo? Então, todos os atos da administração, eles têm que ser públicos, desde a divulgação do edital até as fases decisórias de contratação com a administração pública, certo? Então, essa publicidade, ela vai, na questão da publicação do edital, ela vai se alterar de acordo com os tipos, as modalidades de licitação. Então, por exemplo, a concorrência, geralmente é 45 dias, tomada de preço, 30 dias. O convite, 5 dias úteis. Então, tem uma diferença, certo? A gente vai ver essas diferenças depois, quando a gente estiver estudando cada modalidade de licitação. A propriedade da administrativa, o que diz? Os integrantes das comissões de licitação, agentes públicos e autoridades que, de alguma forma, têm participação no processo de licitação, hão de atuar com retidão, sem visar a proveito próprio ou locupletamento de outrem, né? Essa palavra é um pouquinho estranha, né? Mas é como se fosse beneficiar outra pessoa. A propriedade é um mandamento constitucional que pode levar à suspensão dos direitos políticos, à perda da função pública e à indisponibilidade dos bens e ao ressarcimento ao erário, ou seja, o ressarcimento ao Estado. Então, o que é essa propriedade administrativa?
ela diz que todos os integrantes da comissão de licitação e também os agentes públicos que são responsáveis direto por aquela instituição pública têm que fazer todas as fases do processo licitatório de maneira reta, ou seja, de maneira lícita, de acordo com as leis. Eu não posso fraudar documentos, eu não posso fazer nada que seja contra a lei de licitação, certo? Esse é um princípio constitucional. E aí, quais são as sanções? O que pode ser feito se eu não seguir esses princípios? O político ele pode perder seu direito político, eu posso perder meu cargo público por isso, perder meu concurso, certo? Eu posso ter meus bens bloqueados e eu posso ser obrigado a devolver para o Estado aquele valor, né, que foi alvo do processo licitatório fraudulento, certo? Então, é algo que é bastante sério, essa questão da probidade responsáveis por participar, né, por fazer esse processo. A vinculação com o instrumento convocatório, né? O edital ou a carta convite são os instrumentos convocatórios da licitação e contém as regras a serem seguidas no processo licitatórios e muitas que nortearão o futuro contrato. Então, o instrumento convocatório é a lei interna da licitação, vinculando seus termos tanto aos licitantes como à administração. Então, tudo que estiver no edital de licitação tem que ser respeitado, seguido à risca, tanto pelas pessoas que vão participar da licitação, como também pela própria administração pública. Se a administração pública colocar uma determinada cláusula no edital, aquela cláusula tem que ser seguida também pelo agente público. Então, tanto os licitantes como a administração pública têm que obedecer o instrumento convocatório. E o que é esse instrumento convocatório? Pode ser tanto o edital da licitação ou pode ser a carta convite, no caso da licitação de modalidade convite, certo? Isso é a única modalidade da licitação que tem um instrumento convocatório diferente. Então, passando, né? O julgamento objetivo. O julgamento na licitação é a indicação pela comissão de licitação da proposta vencedora. Então, o julgamento objetivo significa que se deve nortear pelo critério previamente fixado no instrumento convocatório, observado todas as normas a respeito. Então, esse julgamento objetivo, ele vai de acordo, pessoal, ele vai de acordo com o tipo da licitação. Então, se a licitação é menor preço, quem vai vencer? Aquela empresa que observar o menor preço. Se for melhor qualidade técnica, então vai vencer aquela empresa que observar, né, trazer a melhor qualidade. Se for modalidade de leilão, que vai ser a questão do mau lance, então a pessoa que ofereceu o mau lance vai ganhar aquela licitação. Outros princípios. O procedimento formal. A administração está obrigada a obedecer às prescrições legais que regem em todos os seus atos e fases. O que é isso? Né? A gente tem, dentro da licitação, a gente tem duas fases importantes. A primeira fase é chamada de habilitação. É nessa fase que a administração pública vai abrir a documentação das empresas, verificar as certidões negativas, vai verificar o CNPJ se está regular, vai verificar o contrato social da empresa, né? Vai verificar o alvará, os alvarás da empresa, vai verificar todos os documentos fiscais para ver se realmente aquela empresa está regular com as fazendas estadual, né, municipal, com a Previdência, com a FGTS, né, se a empresa não deve nada para o fisco, certo? E depois eu vou ter uma segunda fase, que é chamada de acolhimento das propostas, né, abertura das propostas.
das propostas de preço, né? Então, geralmente, quando as empresas vão participar de uma licitação, elas vêm com 2 envelopes. O primeiro envelope contendo os documentos referentes à habilitação e um segundo envelope contendo as propostas comerciais. Então, como geralmente acontece? Abre-se os envelopes de habilitação. Se todas as empresas estiverem ok, aí pode-se abrir os envelopes da proposta. Mas aí, se alguma empresa tiver algum problema, se alguma empresa apresentou uma certidão negativa, aí ela tem um prazo para poder regularizar aquela situação. Então, se alguma empresa estiver com problema de habilitação, então a licitação ela fica temporariamente paralisada, né? Então, a segunda fase ela só acontece quando a primeira fase termina. Então, enquanto não terminar o julgamento da habilitação, enquanto ainda tiver empresas, por exemplo, as MEs e EPPs, além do tratamento diferenciado, elas têm também uma preferência para a questão, ela tem 5 dias úteis para poder regulamentar qualquer certidão negativa que tiver. Então, por exemplo, alguma microempresa apresentou uma certidão negativa. Então, a comissão de licitação tem que dar 5 dias úteis para ela apresentar uma nova certidão negativa válida. Então, tem que esperar 5 dias úteis para eu poder abrir as propostas de preço. Enquanto isso, as propostas ficam lá guardadinhas com a comissão de licitação e aí só depois é que vão poder abrir essas propostas comerciais. Tá certo? Então, esse procedimento formal, ele tem que obedecer toda essa prescrição